Será que vale a pena ter um emprego em outra cidade, estado, país? Ah, não, fica aí. Não é o vídeo que você assistiu, não. É outro sim. Essa é a parte 2 do primeiro vídeo que eu respondi essa pergunta. E na minha opinião, que não é verdade absoluta, não tem que ser para ninguém, sim, vale a pena a gente conhecer novas culturas, né, pessoas, então não tem problema nenhum em mudar de emprego, mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país. E se der alguma coisa errada, se você não gostar, não tem problema nenhum em voltar, gente. A gente não tem que dar certo o tempo todo, a gente não tem que fazer tudo certo. A vida não é assim, tá? E a gente sempre tem a oportunidade de escolher, inclusive de querer voltar, ok? Bom, se você não assistiu a parte 1 desse vídeo, deixa esse aqui, vai para a parte 1, depois você volta. Essa aqui é a continuação dessa parte 1, então, que eu dou minha opinião se vale a pena mudar de cidade por conta de oportunidades profissionais, ok? E aí eu fiquei de falar um pouquinho das minhas experiências, por que eu acho isso hoje? O que eu já fiz, né? Então vamos lá, a minha primeira experiência com intercâmbio, tá? Foi aos 17 anos que eu fui para o intercâmbio estudantil nos Estados Unidos, joguei vôlei lá, foi bem bacana, quem me conhece já sabe dessa história. Foi bem bacana até a página 2, como a gente diz, tá? Eu sofri bastante porque tive algumas dificuldades, perdi a memória lá, tive que voltar. Meu prazo de ficar lá era 1 ano e eu fiquei só 3 meses, mas foram 3 meses que aconteceram tantas coisas, assim, ó, uma super ascensão e uma queda porque eu tive que voltar por conta dessa perda de memória. E essa perda de memória se deu um estresse fortíssimo, querendo ser perfeita. Ô, bobajada, né? Vou te falar, essa minha primeira experiência foi a primeira vez que eu andei de avião. Gente, isso foi em 93, tá? E vou te falar, mesmo tendo tantos problemas, porque depois eu fiz tratamento e tal, tive que tomar remédio, tarja preta e isso, mas isso não teve a ver de eu ter ido para lá. Teve a ver de um hábito horroroso que eu criei querendo ser perfeita, de dormir pouco para estudar. E esse hábito foi crescendo e cada vez eu dormia menos para ser aluna nota A. Consegui ser aluna nota A, inclusive lá num país que se falava um idioma que eu não sabia ainda. Quando eu fui a primeira vez nos Estados Unidos, eu não sabia falar inglês direito. E isso eu não aconselho, tá? Eu vejo pessoas que vão para os Estados Unidos, para outros países também, mas principalmente para os Estados Unidos, sem falar a língua. E sei de pessoas que estão lá sem falar e que são felizes. Eu acho estranho, eu assim, não iria, tá? Tive essa experiência de intercâmbio, mas hoje, por exemplo, eu não iria para um país que eu não falo o idioma de jeito nenhum, mesmo falando inglês hoje em dia, ok? Mas, enfim, tem gente que gosta. Agora, mesmo tendo dado muita coisa errada, muita coisa deu certo. E mesmo com isso, eu adorei essa experiência. Tanto gostei que repeti algumas vezes, tá? Depois eu voltei para os Estados Unidos para fazer um curso de inglês, porque eu já era professora de inglês. Olha como que o mundo dá voltas, hein? E depois, por conta de ser professora de inglês, eu acabei aprendendo espanhol num desses institutos de idiomas de graça. E aí, quando eu concluí o meu curso, eu quis ir para Buenos Aires, por exemplo, e fiquei alguns dias lá para para fechar com chave de ouro, fazer um curso lá de conversação. Bom, tive algumas experiências, né? Eu fui trabalhar na Disney já casada, e aí, como eu falei no primeiro vídeo, conversei com meu marido. Tem gente que fala assim, nossa, e ele deixou? Eu falo, hã? Meu marido não é meu dono, né? Ele não tem que deixar ou deixar de deixar. Mas eu também, estando casada com ele, eu não tenho que falar, eu tô indo e tchau pra você. Não, não é assim. As coisas são conversadas. E aí eu conversei com ele,
falei para ele que eu queria ter uma experiência de trabalho, que eu já tinha tido essa de estudo, era coisa para colocar em currículo e tudo. E aí ele me apoiou e tal, é uma pessoa bacana, falei isso no outro vídeo também, a gente precisa ter uma pessoa com os mesmos sonhos, com os mesmos valores, com os mesmos ideais, para as coisas darem certinho, para as coisas fluírem de uma maneira mais fácil, né? Então ele me apoiou, eu fui, depois voltei, eram 3 meses, voltei, vida que segue, já fui várias outras vezes. Acabei me tornando guia da Disney, então vou sempre em janeiro, já fui para lá umas 12 vezes. Depois voltei para lá também para fazer curso, porque eu me tornei especialista em gestão da Disney. Então, desde essa minha primeira experiência de trabalho, eu comecei a estudar a Disney, fazer curso e ler tudo quanto era livro a respeito. Hoje eu dou palestras sobre isso, né? Sobre atendimento, excelência no atendimento ao cliente, usando muito a Disney como pano de fundo. É muito legal. E tô falando de experiência, eu falei assim, Marcela, mas você tá falando de intercâmbio, eu falei de emprego. Pois é, logo que eu casei, o meu marido tinha que ficar mais 1 ano e meio em Campinas, né? Eu moro em Belo Horizonte, é no sudeste do Brasil. Campinas também está no sudeste, mas em outro estado, em São Paulo. E ele tinha que ficar 1 ano e meio lá ainda, porque ele fazia CPOR e tudo. Depois ele poderia decidir se ele voltava para Belo Horizonte, porque ele também é daqui, se a gente continuaria lá e tal. E aí eu tranquei a faculdade. Fiquei 1 ano lá com ele. Primeiro a gente casou e ficou 6 meses separados. Eu em Belo Horizonte, ele em São Paulo. Tá vendo, gente? Quando a gente quer, tudo é possível. E quando a gente conversa, melhor ainda. A gente queria casar, ele tinha que ficar 1 ano e meio lá. Como eu fazia faculdade ainda, minha primeira faculdade, educação física. Depois eu fiz outra em administração e marketing. E aí eu só podia trancar a faculdade por 1 ano, né? Então nós casamos, que a gente queria casar. E aí nós ficamos 6 meses separados aí, todo final de semana a gente viajava, ou eu ia para lá, ou ele vinha para cá. E depois eu tranquei a faculdade, fui lá, fiquei 1 ano. Eu queria continuar lá porque eu enxergava São Paulo com muito mais oportunidades. Tinha Unicamp lá, eu falei, gente, eu faço até outro vestibular e entro para Unicamp, mas ele quis voltar. Conversamos e decidimos voltar. Beleza, voltamos. Então, depois de casada, né, que eu fui, depois dessa experiência em Campinas, que eu fui para a Disney e tudo, e muito depois disso, já com os nossos filhos, com os nossos trigêmeos nascidos, eu tive uma experiência de intercâmbio em Paris, apaixonei. Olha que engraçado, quando eu falo que você tem que dar oportunidade. Sabe por que eu fui para Paris? Bem assim, ó, eu sou apaixonada com idioma, eu sou apaixonada com idiomas e sou apaixonada com o idioma italiano. E aí, como a França, Paris é um ícone assim, eu falei assim, bom, eu quero conhecer a Europa, ainda não conheci, já tinha ido várias vezes para os Estados Unidos. Mas eu não vou para a Itália de cara, porque se eu for para a Itália e aprender italiano, eu acho que eu não volto à Europa, eu não vou querer saber de aprender nenhum outro idioma. Então deixa eu ir para Paris e aprender um pouquinho de francês, porque eu não gosto, porque aí italiano eu sei que eu vou aprender. Algum dia eu vou aprender, vou viajar para a Itália algum dia. Olha que pensamento mais louco, né? E foi isso que eu fiz. E quando eu procurei, né, e fui ver a agência e tudo, eu tinha a oportunidade de ir para a França e era assim, ou aquele sul da França maravilhoso, com aquelas praias maravilhosas, ou ir para a capital. Falei, nossa, esse lugar aqui está muito lindo, mas como que eu vou para a França e não vou conhecer a capital, né? Não vou conhecer Paris. É complicado isso. Aí eu fui para Paris. E não queria, não estava nem aí para o francês, não estava nem aí para Paris e fui desse jeito. Logicamente, como eu falei, eu acho que a gente tem que saber pelo menos um pouquinho de idioma. Eu fiz um intensivão de 6 meses em 1 mês, foi o mês de julho, porque eu viajei em agosto de 2012 com os meus filhos, com 5 anos, né? Fazer as contas deles, nasceram em janeiro de 2007. E aí, fiquei 18 dias lá, fiz um intercâmbio de 15 dias, né? De estudo, depois ainda quis fincar bandeirinha, sabe essas coisas? Aí passei um dia em Portugal, em Lisboa, passei 2 dias em Londres, na Inglaterra, e de uma semana para outra eu fui à Bélgica, que era pertinho. Essa coisa mesmo, você nem conhece nada, né? Só vai fincar bandeirinha, beleza.
Então eu fiz isso. Agora deixa eu te contar uma coisa. Eu me apaixonei por Paris. Apaixonei. Adorei o idioma francês e adorei mais ainda Paris. Conheci Paris todinha, ela é super fácil de você se locomover ali, né? Porque tem o metrô e aí as linhas de metrô, cada uma tem uma cor, ficou bem facinho pra mim. Eu só tinha que saber que cor de metrô que eu tinha que pegar, né? Que cor de linha e para qual sentido, né? Porque tem os dois extremos, aí você vai para esse sentido, você vai para esse aqui e tal. Bom, até então eu só tinha andado de metrô uma vez, porque aqui na minha cidade, Belo Horizonte, não é tão comum para muita gente, porque o metrô ele vai em poucos lugares, né? Tem gente que usa metrô no dia a dia, não faz parte do meu dia a dia, já andei muito de ônibus, mas não fez parte do meu dia a dia, quando eu era adolescente e tudo, andar de metrô, só tinha andado de metrô uma vez na vida, e aí lá em Paris eu andava o tempo todo e conheci a cidade inteirinha e me apaixonei. Então, olha, recado dado de você dar uma oportunidade às coisas. Gente, ainda não falo italiano e ainda não fui para a Itália, mas eu sei que eu vou falar pelo menos um pouco, porque eu realmente gosto de músicas em italiano, tá? Tenho outros projetos que são prioridade, mas aí, olha, do mesmo jeito, eu quero voltar lá, quero ir à Itália, quero voltar a Paris, lógico, amei. Moraria em Paris? Fácil, tá? Então, com essas experiências que eu tive, eu pude perceber que o mundo é muito grande, as culturas são completamente diferentes. Você sabia que em Paris o pessoal adora curtir, na Europa, né? O sol, porque o inverno é muito pesado, então no verão o pessoal fica até tarde nas praças e fazem piquenique. Quando me chamaram para fazer piquenique lá, eu falei, nossa, coisa esquisita, né? Piquenique. Pois é, a gente tem que estar num local para entender. Não, é muito comum, porque eles querem curtir a vida lá fora, tomar um sol. Ficaram muito tempo presos dentro de casa. Entendi também, faz parte da cultura francesa, você sentar num bar e eles não ocupam assim, né, ao redor da mesa, não. É só uma meia lua, porque todo mundo quer olhar para a rua. Então eles ficam todos olhando para a rua, ninguém senta de costas para a rua, né? É um costume deles, como é um costume fumar demais também, isso eu já não gosto, né? E tem a questão do banho, que sim, é verdade, não se toma banho todos os dias, porque tem o frio e tal, e pra gente é esquisito, né? A gente toma mais de um banho por dia e tal. Mas enfim, a gente tem que dar oportunidade às cidades, aos estados, aos países de nos apresentarem a cultura desses lugares, a gente conhecer novas pessoas, tá? É muito legal. Então, por ter tido todas essas experiências, hoje eu percebo assim, não estou preso na minha cidade, não estou preso no meu país e não desejo isso para meus filhos. Eu quero mais que eles ganhem o mundo. E eu sei o tanto que eles me amam e que eles sempre vão voltar para me visitar quando puderem, se eles realmente, né, ficarem separados de mim aí, para tentarem a vida, para casar, para serem felizes. O importante é ser feliz. E aí, a gente, como eu disse no vídeo passado, a gente não pode perder oportunidades com medo de tentar, de não ser feliz. E aí, aguentar uma realidade que não está tão feliz assim, não é? Então vai lá e tenta e vai ser feliz. Só conversa com quem você precisa. O mundo é muito grande, é muito legal e vale a pena conhecer, tá bom? Um beijo grande, muito sucesso. Comenta aqui se você já teve experiências de intercâmbio, se você já morou em outra cidade, como que foi, se você teve que voltar, se não gostou. Me conta tudo aí, eu quero saber de você, ok? Um beijo, muito sucesso pra você.